episódio 51 foi dividido em duas partes. Se você, por algum motivo, não assistiu a primeira parte, eu aconselho fortemente que assista, porque esta é a segunda parte do episódio 51. Na primeira parte, eu comecei uma conversa com a Raquel sobre o autismo. O que define o autista nível 1? Quais as características que podem levantar suspeitas sobre o autismo? Essas perguntas importantes foram deixadas sem respostas. Nesta segunda e última parte, vamos responder a essas perguntas e você também saberá a diferença entre os níveis 1, 2 e 3 do autismo e muito mais. A Raquel também nos fala sobre o livro e a mentoria Viver Atipicamente, que ela criou para ajudar as mães a se comunicarem e se relacionarem melhor com seus filhos. Já curta e compartilhe este episódio. Agora, existe um outro fator que foi o que fez total diferença na vida da Cecília, que é o fator ambiente, é o fator acolhimento. Quando eu fui pegar o diagnóstico da Cecília, no primeiro diagnóstico ela estava meio assim, aí recebemos, só para que você possa entender. E a médica falou assim: Cecília, você é muito autista. Ela falou, porque existe uma régua de medida, né, um exame que eles fazem, um teste que eles fazem, que vai de 0 a 200. Se você faz 65 pontos, você está dentro do espectro autista. Ok. Então, às vezes, até 64, você está dentro do fenótipo autista. Às vezes você fala assim, mas eu também tenho rigidez cognitiva, eu também não gosto de socializar, mas você não é autista porque você só fez 64 pontos. O que define o autismo nível 1 é quando aquelas características trazem prejuízo para a vida dele. Ok. Ele tem dificuldade de comunicação, dificuldade de viver, ele vai sofrer, ele vai trazer sofrimento para quem convive com ele, porque não vai entender. E aí o que acontece? O ambiente faz a total diferença, porque essa médica virou para a Cecília e falou assim: Cecília, você nunca vai poder fazer escolha, você vai depender do papai e da mamãe por toda a tua vida. Eita. E aquilo, Wagner, foi uma facada assim dentro de mim. Por quê? Porque quando eu engravidei, eu já era tia há muito tempo, eu era evangelista de criança, e eu tinha criado dentro de mim a visão da mãe que eu queria ser. Claro. Por ter visto erros e acertos em torno a mim. E uma das coisas que eu fiz muito foi ensinar meus filhos a fazer escolha. Então eu ensinava nas pequenas coisas. E eu falava de consequência. E eu dizia, olha, precisa ser assim. Você tem que escolher qual amiguinho, qual a roupa, né? Que você vai, essa roupa é isso, essa roupa é aquilo. E durante a vida inteira eu forcei a Cecília a escolher as coisas. E chegou um momento na adolescência que ela falava, não, mãe, me dá só a sua opinião. Eu falava, não, você tem que escolher. Até escolhas importantes, porque, por exemplo, aqui na Itália, com 13 anos eles têm que escolher a profissão deles para fazer o curso superior. E eu forcei ela a escolher. E naquele momento eu me senti culpada, porque eu falei, eu obriguei minha filha a fazer uma coisa por toda a vida que ela não tinha capacidade de fazer. Então, assim, o choque do diagnóstico, o choque, a dor de não ter entendido antes, e foi tudo muito pesado. Passaram-se uns dias, Cecília, indo para terapia, volta para casa e me diz o seguinte: mãe, eu sei fazer escolhas. A senhora me ensinou a fazer escolhas e eu não vou regredir. Eu fiz escolhas por 23 anos, então eu sei fazer escolhas. E aquilo foi assim, né? Eu tirei um peso de cima de mim. E vou falar uma coisa para você, a partir daí, ela decidiu, então, aí que ela decidiu mesmo, fazer escolhas e muitas vezes ela nem... Então, o que acontece, Wagner? Nós sabemos que a epigenética e a neuroplasticidade hoje explica que nós temos essas conexões neurais. Então eu vou dar um exemplo, vou falar uma coisa assim, grosseira, crua, só para poder entender. É como se a conexão neural da Cecília, para fazer escolhas, tivesse dentro de uma caixinha assim, fechada. Uhum. Tá. Ela não podia ser ativada. O que aconteceu? De tanto eu insistir para ela fazer escolha, nasceu uma nova conexão neural, porque o nosso cérebro, ele faz isso. Só que essa nova conexão neural,
ela não é nem instintiva, ela não é sentimental, ela não é porque ela entende, mas é porque ela aprendeu. Foi treinada. Foi treinada. Tanto que a última escolha dela, ela saiu, ligou para mim, pro pai dela e falou assim: mãe, comprei um carro. Uau. Ela escolheu a cor, ela escolheu o modelo e ela não perguntou a opinião. Ela foi na concessionária e tirou o carro. Então, aí nós fomos para o segundo diagnóstico. No segundo diagnóstico, na verdade, a gente não foi para fazer outro diagnóstico, nós fomos porque ela, com a emoção, com aquele momento difícil, ela estava tendo muita crise, muito meltdown, muito shutdown. E aí eu falei, vou procurar um psiquiatra novo, porque ela não tinha gostado da primeira equipe. Falei, vamos ver se tem um remedinho, alguma coisa, porque estava uma situação bem complicada. E esse médico começou a fazer novamente o diagnóstico. E eu questionei, falei, doutor, nós acabamos de passar por isso. São de 5 a 6 meses. Eu falei, olha, eu estou cansada. Ele virou para mim e falou, olha, nós vamos fazer isso porque a pessoa que eu vejo aqui no diagnóstico não corresponde à pessoa que eu vejo na minha frente. Eu preciso entender. Entendi. Aí passou por toda a equipe de novo, novamente entrevista comigo, com o pai, com ela sozinha, comigo sozinha. E chegaram à conclusão, que está escrito no referto dela, na avaliação dela, de que ela evoluiu pelo contexto familiar. Então, voltando ao assunto, porque eu estou te respondendo, muitas vezes aqueles personagens que eles criam ali, eles existem na vida real. Mas por quê? Porque eles têm uma condição e às vezes o ambiente em que eles viveram não estimulou, não correspondeu e permitiu a rigidez. E não é culpa dos pais, porque como eu não sabia, os pais não sabiam. Entendeu? Muitas vezes porque pode ser que seja mais grave realmente, e outras vezes porque o ambiente é um dos maiores fatores hoje. E quando eu falo... Desculpa, eu queria te fazer um comentário que eu acho que é bem pertinente. Na verdade, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu nunca vi essa expressão ser utilizada tão boa, que é a ignorância é uma bênção. E foi para você, né? Exato. Exato. O fato de não conhecer, mas depois eu entendi o propósito, porque eu creio que Deus não faz nada por acaso, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de ambiente, o Wagner, às vezes as pessoas colocam ambiente simplesmente assim, uma casa organizada, uma casa desorganizada. E não é só isso. O ambiente hoje que influencia o autismo, isso a ciência já explica, é poluição do ar, alimentação, porque existem o autista, o autismo ele está ligado diretamente ao intestino. Então, a maioria dos autistas, eles têm problemas intestinais, que se você cuidar das bactérias, ajuda a regular. Olha, não então, sabia. A alimentação, porque os alimentos hoje, eles não têm todos os nutrientes que nós precisamos. Às vezes as pessoas falam, por que antigamente não tinha? Tinha, mas era menos, principalmente o autismo nível 1, era menos, se manifestava menos, por causa de alguns desses fatores. Quer ver outro fator? Telas é extremamente prejudicial. Então, se você tem, por exemplo, uma criança que ele já tem uma predisposição genética, tá? Nós sabemos que o ambiente faz a pessoa. Sim. Aquilo que a pessoa ouve faz ela. O autista, ele já tem a tendência a se isolar, a tendência a não querer olhar nos olhos, a tendência a querer ficar focado só em uma coisa. Aí você pensa, você pega essa criança que já tem essa predisposição genética, coloca ela dentro de uma família, de um ambiente, onde os pais estão mais preocupados com o que está acontecendo na internet, e coloca de frente para a televisão, e dá o celular, e não se preocupa com a alimentação da criança, e não se preocupa em incentivar, em dar palavras de validação. Palavras de validação. Nós sabemos hoje que o poder da palavra, que a Bíblia já dizia, é algo que a ciência hoje explica. A pessoa que cresce sendo validada, ela tem valor. Né? Os paradigmas que são inseridos. Então, você imagina, o autista ele tem literalidade e rigidez cognitiva.
A literalidade, ele entende tudo como você ensina. Aquilo que você fala é. Por exemplo, Cecília, eu falava para ela assim: você é a florzinha da mamãe. E ela dizia: não sou. Eu não tenho nem pétalas e nem folhas. E, e até hoje, tem hora que eu falo as coisas com ela. Outro dia eu falei assim: filha, eu vou ser sincera com você. Por quê, mãe? Você não foi sincera comigo antes? Uh, Aí eu falei: não, eu fui. Ué, mas por que você falou que ia ser só agora? Aí eu falei: não, é uma expressão. Mas que expressão? Por quê? Você ai, está entendendo? Aí, tendo uma mente assim, ela cresceu ouvindo. Você é inteligente, você é capaz, você é vencedora. Você pode, você vai conquistar o mundo. Você é filha de Deus, você é princesa da mamãe. Mamãe te ama, papai te ama, né? A gente sempre dando atenção, sempre estando ali, senta. Então, essa criança, ela já tinha uma predisposição e foi seminado nela uma identidade vencedora. Ela, com a rigidez cognitiva e com a literalidade dela, ela pegou aquilo como verdade. E ela cresceu com essa verdade. Mas se eu agora sou pensa ao vencedora, eu serei contrário. vencedora. Exato. Agora pensa ao contrário. Sim. Que a criança está ali, ela já tem a dificuldade dela, e a mãe fala: ah, esse menino não sabe nada, esse menino vive no mundo da lua. Palavras têm poder. Nós, o projeto Viver Atipicamente, que nasceu dessa minha experiência, justamente porque numa dessas voltas de uma reunião com a equipe médica, eu voltei me perguntando, que eles falaram para mim: senhora, o que, que a senhora fez? Eles colocaram Cecília num grupo de terapia de grupo, e ela chegou em casa e falou: mãe, eu não me identifico. Um tá batendo a cabeça na parede, o outro tem um buraco assim, porque só fica assim, o outro fica andando, o outro. Ela falou assim: eu não sou assim. E nós falei: fala com a doutora. E nós fomos questionar, e eles disseram: senhora, esse é o problema. Ela está exatamente dentro do mesmo quadro que aquelas pessoas. Eles eram em 8. Então, os outros 7 estavam exatamente no mesmo quadro que ela. Ele falou assim: mas ela evoluiu sem tratamento e eles não evoluíram com tratamento. E a gente precisa entender o que aconteceu. E foi aí que eu Amor disse: demais. olha, mais do que a mãe, eu vou te dizer, foi o Espírito Santo de Deus. E eu não estou falando de religião, Wagner, eu estou falando de alguém que eu sempre me baseei em princípios, na minha fé, e eu sempre acreditei que Deus é um Deus de amor e que Ele cuida de mim. Também acredito. E tudo aquilo que eu fiz com a Cecília, eu olhava a dificuldade dela e orava e falava: Deus, me ajuda a ensinar minha filha, porque ela precisa aprender isso. Em tudo, tanto ela quanto o Frederico. O Frederico também eu tive experiências com ele, com o poder da palavra, com esse meu jeito assim de chegar, de chamar eles para mim, de trazer, de educá-los dentro da individualidade deles. Eu nunca comparei, eu nunca quis, sabe? E eles sempre falavam muito dessa diferença, mas foi uma escolha minha ser orientada e pedir sabedoria a Deus. Ter sabedoria é você saber o que fazer na hora certa. O viver atipicamente, ele baseia em 3 pilares. Nos princípios, que são princípios da mãe, né, de quem está criando, a mãe, do pai. No conhecimento que a gente precisa ter, porque depois que eu soube, depois que eu conheci a condição da minha filha, a nossa casa mudou completamente. E na estrutura de quem cuida, porque eu preciso ver, eu Claro. preciso entender. Eu Pergunte. queria justamente perguntar sobre isso, porque você falou assim, o projeto Viver Atipicamente, porque você se tornou mentora de mulheres, você hoje é coach, você se tornou mentora de mulheres que tem essa dificuldade, tem de repente aquela situação, e agora? Eu tenho uma filha autista ou um filho autista, só que a vida não para, ela continua trabalhando, muitas vezes essa mulher trabalha fora, algumas mulheres, por uma questão de condição ou acordo com o marido, elas são exclusivamente donas de casa e está tudo bem. Só que a maioria das mulheres, principalmente no Brasil, quando elas não trabalham, só trabalham, vamos dizer assim, elas também são as responsáveis por chefiar a família e por manter a família bem economicamente falando. E aí você tem o peso de toda a rotina da mulher,
da questão de trabalhar, a questão do segundo ou terceiro turno dentro de casa, e aí ela se descobre mãe autista, mãe de um autista, ela se descobre uma mãe atípica. O que acontece com a cabeça dessa mulher? Olha, a minha cabeça quase pirou, porque eu me senti tremendamente culpada. Principalmente, assim, eu dizia, eu sempre fui uma mãe atenta. Por que que eu não vi? Era a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que foi justamente, eu dizia que a Cília parecia com o pai. E eu tinha tido muitas dificuldades no meu casamento. Muitas, de comunicação. E assim, tiveram momentos muito difíceis. Mas quando eu entendi o autismo da Cecília, eu entendi o meu marido. E aquilo me fez sofrer, por quê? Porque dentro de mim vinha aquela mensagem, né? A Cecília teve uma mãe presente, uma mãe que cuidou, uma mãe que. Porque eu sempre fui muito próxima. Meu marido, em vez, ele vem de uma família que eles eram simples, a mãe dele não conseguia assim, chegar nos filhos dessa forma. O pai dele até uma vez falou para mim: eu nunca conversei com meus filhos, criei 3 homens. Então, assim, eles não tinham essa mesma estrutura que eu tinha, né? Era diferente. E ele foi criado muito solto. Tanto que quando ele falou que ia casar, todo mundo assustou. Porque ele tinha essa característica de não comunicar, de não falar, de, né, viajar. E aí eu sofri por saber o tanto que ele tinha sofrido. Por tantas vezes que eu exigia dele que ele falasse comigo, que ele se expressasse comigo, e quantas vezes eu me sentia abandonada, e eu cobrava dele, e tinha hora que eu até brincava muito, que eu falava assim, eu olhava para ele e fazia cara de parede, porque ele olhava para mim assim, e não tinha expressão. Só que o que que acontece? O conhecimento, Wagner, muda tudo. Só fazendo o gancho, naquele dia que a equipe me falou aquilo, eu voltei para casa e eu estava orando quando eu entendi. Eu tenho uma família típica, Deus me deu, eu nunca estive sozinha. E agora o que é que eu vou fazer? Eu falei, vou me levantar porque tudo tem propósito, então eu vou ajudar outras famílias. Foi a partir daí que eu comecei a estudar, que eu comecei a buscar, eu fiz ciência aba e fiz o curso de coach. Eu fiz coach porque eu queria aprender a gerenciar toda essa situação, a gerenciar a minha casa. E aí eu entro e descubro que eu poderia ajudar outras pessoas, outras mães da mesma situação que eu. E aí eu fui transformando o método do coach com uma mentoria, e de repente uma mãe me pediu ajuda, eu ofereci a mentoria para ela, eu não tinha as ferramentas. De noite eu acordei com as ferramentas todas na minha cabeça e nasceu o projeto Viver Atipicamente, aonde a gente ensina, tem a lente conviver. O que é a lente conviver? É uma lente uma lupa, né? Uma lente de engrandimento que eu coloco em mim e vejo o mundo deles. Vejo o mundo da perspectiva deles. Vejo como eles enxergam o mundo. E eu coloco neles para que eles possam ver o meu mundo. No início, o meu marido se resistiu um pouco. Depois, hoje em dia, a gente conversa com muita tranquilidade. E ele fala para mim assim, eu não entendo você. Eu não entendi por que você ficava assim. E eu dizia para ele, tipo o seguinte, né? Perguntava para ele assim, que em mim que você mais gosta, né? Seus filhos. As caras. Agora, por outro, aí eu vejo assim, você me ama? Ama. A gente sempre teve essa brincadeira, né? Como é que você sabe que você me ama? Uai, me dá sono. Eu volto. Eu olhava aquilo, no início eu me sentia mal, depois falei, tá bom, vamos relevar. Hoje eu entendo, quando ele fala eu volto para casa, é justamente isso. O autista, ele é desgarrado com o mundo. Mas se ele ama de verdade. Se ele ama, ele volta para casa. Ele cuida, ele protege. A expressão de amor é sempre ser estado fiel, responsável, trabalhador. Sempre, nunca ter me abandonado. Por quê? Da mesma forma que eu me sentia agredida pela diferença que eu sentia nele,
Ele se sentia agredido por essa mulher que fala, que vai, que cobra, que pede, né? Para ele também era difícil. Outro dia ele falou assim, não, hoje você me escuta, você não levanta mais a voz. E realmente, porque às vezes ele chegava, por exemplo, e chegava de cara fechada. E eu já chegava e falava assim, aqui ó, tem isso para resolver, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro, pumba. A Eita, cabeça dele explodia, ele já não entendia o que eu falava, ali estava o problema. Hoje, como eu aprendi a ler, né? Ele chega, eu vejo se ele tá para me dar um beijo, se ele não tá, se ele tá para conversar, se ele não tá para conversar. O dia que ele quer ficar quieto, ele fica quieto. O dia que quer bagunçar, a gente bagunça. E a vida se torna mais leve. Então, o projeto Viver Atipicamente ensina isso. Eu me especializei em ser otimizadora do contexto familiar e criei um método que se chama Fator Evolutivo Familiar, aonde a gente trabalha essa comunicação, nossa, trabalha sensacional. relacionamento. É assim, eu entendo que a descoberta, quando é uma criança, é uma coisa. A descoberta tardia, que foi tanto no caso do seu marido quanto no caso da sua filha, eu acredito. Bom, eu vou deduzir, você não acabou não me dizendo isso. Você acabou descobrindo que seu marido era autista simplesmente mais porque você falou, poxa, os mesmos comportamentos da minha filha são os comportamentos do meu marido. Exato. Ela tem um pouquinho mais de complicação que ele. Ela tem um pouquinho mais de dificuldade, áreas que são afetadas. Ele não. E isso também é normal, explicado pela genética, porque de geração em geração aumenta um pouquinho. E uma das coisas que é um grande debate entre as mães atípicas é que sempre falam, né? Ah, você não pode comparar a dor de uma mãe atípica de nível 1 de suporte com a dor de uma mãe nível 3. Por quê? A nível 3, ela vai ter o filho que vai usar fralda para o resto da vida, que não vai caminhar, e tem essa dificuldade física, que precisa levar, fazer fisioterapia, isso e aquilo, tem essa dificuldade física. Só que essa mãe não pensa o quê? A dificuldade dela é física. Mas a mãe de suporte nível 1, ela tem uma dificuldade psicoemocional. De não compreender e de não ser compreendida. Até que ela compreenda e aceite. Porque existem muitos casos, por exemplo, de mães que não aceitam. E aí, me diga uma coisa. Para você, como uma mãe que não sabe, ó, de repente você começou a falar e essa mãe começou a olhar e falou assim: será? Como essa mãe pode proceder para começar a trilhar o caminho para descobrir se é realmente de fato? Porque, como você mesma disse, que o autismo de nível 1, o autista, ele se mascara, ele cria um personagem e muitas vezes esse personagem passa como uma pessoa difícil ou uma pessoa muito introspectiva. E aí, para quem conhece um pouco de perfil comportamental, ele é analista no talo, enfim, uma pessoa que gosta de ficar quietinha, né, muito reservada. Como que uma mãe consegue olhar para o seu filho ou marido, em qualquer idade, e começa a falar, poxa, mas isso é sinal, e a partir do momento em que ela descobre, o que ela faz? Bom, a primeira coisa é, o autismo ele não pode ser designado só por características, tá? Mas por prejuízos. Por exemplo, se uma mãe tem um filho que ele é quietinho, ele gosta de ficar no canto dele, mas ele tem amigos, ele tem um momento que ele sai, ele gosta de se socializar, mas não sempre. Ok, pode ser somente uma característica. Uma das principais coisas, eles não conseguem manter relacionamentos mesmo duradouros no tempo. Não se importam. Se desconectam a pessoa, desconecta sim. Uma outra coisa são as explosões, né? Que são os chamados meltdown ou shutdown. Por exemplo, você fala algo, tem aquela explosão e você fala, gente, eu não falei nada.
Uma característica muito, que para mim, por exemplo, foi uma das que mais pesou, foi a falta de comunicação. Porque sabe o antigo telefone sem fio? Sim, E você fala aqui e chega lá outra coisa? sim. Então, isso acontece muito. Olha, o que eu posso dizer para essa mãe? Primeiro lugar, observa se teu filho está tendo prejuízo. E esse prejuízo, muitas vezes, principalmente na adolescência, ele vem dentro de casa. Porque quando tem as explosões, vai explodir em quem está perto. Porque o masking, que é essa máscara que eles colocam, eles só tiram essa máscara, olha que interessante, perto de quem eles amam e eles sabem que amam eles, porque eles têm segurança que eles podem ser quem eles são, que essa pessoa não vai abandonar. Uau. Olha, o nosso tempo está acabando, que é uma Ai, pena mesmo. E eu queria que você falasse rapidinho sobre a sua mentoria, como que as pessoas podem te contatar. De qualquer forma, eu vou colocar o seu Instagram para que as pessoas entrem em contato com você. E, claro, depois queria que você falasse rapidinho aí sobre os seus livros, que você tem 2 que eu sei, para que a gente possa poder encerrar esse episódio. bom, só completando, mães, leiam, procure ler e buscar uma equipe multidisciplinar. Esse é o caminho, tá? A minha mentoria, eu estou com algumas vagas abertas ainda para fazer a mentoria de 1 a 1 que fazemos, e estamos no programa de fazer mentoria de grupo. E agora, em abril, nós vamos lançar um curso do Viver Atipicamente dentro do Duelo ao Éden, eu e Débora Vitória. E na Itália, eu estou lançando uma masterclass também. Os livros, eu tenho 2 livros, um que veio antes do diagnóstico, se chama Reinventando a Vida, onde eu comecei uma metanoia, uma mudança de mentalidade mesmo, buscar uma mentalidade mais coerente com aquilo que eu acreditava, e o Viver Atipicamente, estão todos 2 na Amazon, só procurar Raquel Rabelo, Viver Atipicamente, e estamos ali. Olha, obrigado, Raquel. Foi esclarecedor e, acima de tudo, aproveitou para te dar luz sobre muita coisa e até mesmo a questão de um certo preconceito que a gente tem, aquela coisa de que viu na televisão, né? Muito obrigado, gratidão por você ter aceito o meu convite, por você ter se disponibilizado e disponibilizar esse episódio agora, no dia 2, vai ser essencial até para que muitas mães elas entendam o que elas estão passando e como que elas podem proceder e que tem você para ajudar. E muito obrigado por isso. Eu é que agradeço, gratidão a você, e o que eu espero realmente é que essas mães possam estar hoje no lugar onde eu estou, porque um dia eu estive assim, no caos sem entender. Hoje não, hoje a vida se tornou mais leve, porque viver atipicamente é um estilo de vida. Tem coisas que a gente não faz, tem coisas que a gente faz, e tá tudo bem, sabe? Não, a gente precisa quebrar esse preconceito. O autismo, ele faz parte da identidade e ponto, somos diferentes, não é um problema. E eu agradeço muito a você pela oportunidade e vamos que vamos, porque o nosso propósito é espalhar o bem. Com certeza. Raquel, obrigado. Para Obrigada a você, você. lembre-se, você não nasceu espectadora da própria vida e nem da própria carreira. Ter uma criança, ter seu bebê, o seu filho ou o seu marido autista, não é um limitador, é um capacitador. E como a própria Raquel disse, pode se tornar o seu estilo de vida. Então, lembre-se de compartilhar e curtir esse episódio e espalhar para as outras mães que também vivem esse desafio de ter que viver uma vida atípica, ter filhos autistas, trabalhar e ainda ter que cuidar de casa. Lembre-se, você não precisa ter que cuidar de tudo. Você não nasceu para isso. Você peça ajuda, seja ajudada e se permita ajudar. No próximo episódio, nós vamos continuar conversando sobre as dificuldades e carreiras para mulheres. Te aguardo na próxima quinta. Lembre-se, curta e compartilhe esse episódio.